A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Que todos venham ter uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, em nome de Jesus. Que antes de tudo eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse vídeo, apertar aí no joinha, para que o YouTube venha ver que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém, irmã? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmãos, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 20, que a palavra de Deus nos diz assim: ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada ao crente. Aleluia. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é um só. Entre Deus e os homens só existe um Deus. Só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Logo, a lei é contra a promessa de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse para uma lei que pudesse verificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Então, naquela época, existia uma lei, né? Uma lei. Mas quando Jesus veio para a terra, ele desfez essa lei. Ele desfez a lei, né? Sido a lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Quer dizer, a palavra de Deus. Quando Jesus veio à terra, veio no mundo para salvar e libertar, a lei foi desfeita. Porque só quem conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Porque ele é um santo, perfeito, justo e verdadeiro. Aleluia. Só ele consegue e fez cumprir a lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada ao crente. O que é crer, minhas irmãs? Crer é crer em Jesus Cristo. É crer naquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar. É crer na palavra. Crer na palavra de Deus. Porque só Deus, que deu seu Filho, o amor dele, um amor perfeito, um amor justo, que deu seu Filho para nos libertar. Aí continua. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo da lei do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada ao crente. Fosse dada ao que quem? Ao que crê na palavra. O que confia em Jesus Cristo, que espera em Jesus Cristo, é que se chama o crente. E continua. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, vivemos debaixo de uma lei. A lei é aquele costume que os antigos, né, os antepassados tinham, olho por olho, dente por dente, né? A verdade é essa, o que eu estou falando é a verdade, mas a verdade é uma só, que é Jesus Cristo. Aleluia. De maneira que a lei nos serviu de alheio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fomos justificados. Então é a fé. A lei foi desfeita por Jesus e veio a fé. O confiar em Jesus, o esperar por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do alheio. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, todos são filhos de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus, quando Jesus está lá no livro de Lucas 15, se eu não me engano, Jesus diz: ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então ele diz, ide todo mundo pregar o evangelho a todos os meus filhos. Jesus não falou esta palavra. Ele falou, ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então é a palavra de Deus que nos ensina desta maneira e a gente tem que confiar no que está escrito na palavra. A gente tem que acreditar no que está escrito na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém chega ao céu se não for por Jesus Cristo. Porque ele foi que morreu na cruz por cada um de nós para nos salvar, para nos libertar, para nos trazer a salvação, porque ninguém vai chegar ao céu se não for por Jesus. Muitas vezes as pessoas se enganam achando que vai morrer no dia que Jesus sair daqui da terra e vai para o céu, vivendo do seu jeito, vivendo da sua maneira. Não vai não, porque é a palavra que nos diz. E a palavra é a verdade, minhas irmãs, meus irmãos. Então, vivemos debaixo de uma lei, mas quando Jesus veio ao mundo, essa lei foi desfeita. Hoje a palavra de Deus diz lá no livro de Coríntios, sou salvo por quê? Pela graça. A gente é salvo pela graça, porque nada nós merecemos, mas a misericórdia dele é infinita na nossa vida. Pela graça dele, pela misericórdia dele, nós somos salvos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada ao crente, fosse dada ao que crê na palavra. Porque aquele que crê na palavra de Jesus, aquele que crê que Jesus morreu na cruz por nós e derramou todo o seu sangue, está vivo e ressuscitou ao terceiro dia, esse crê na palavra. Porque Jesus, ele é a palavra. A palavra, ela é viva, aleluia. Ela é viva, eficaz e verdadeira na nossa vida. Quando a gente crê nesta palavra, minhas irmãs, nós somos crente, porque o crente quer dizer crente, a palavra crente é o que crê em Jesus. Não crê em nada mais. Porque Jesus, entre Deus e os homens não existe outro Deus, só existe um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós temos que crer em Deus, no Jesus Cristo. E a palavra continua nos falando aqui. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé que se havia de manifestar. Quem é a fé que se vai manifestar? Jesus Cristo, que havia de vir ao mundo e desfazer a lei. Porque foi o único que conseguiu desfazer a lei. Foi Jesus. Aleluia. E continua. De maneira que a lei nos serviu de alheio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fomos justificados. Então é a fé, a justiça. Porque Deus, ele é um justo. Deus, ele é perfeito. Aleluia. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do alheio. Depois que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e começamos a acreditar no que está escrito na palavra de Deus, a gente não está mais debaixo da lei. Porque aquilo que nos trazia o jugo, aquele jugo pesado nas nossas costas, Jesus tirou. Jesus tirou das nossas costas o jugo, o peso. O preço já foi pago na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, minha irmã. Então nós temos que crer em quem? No Salvador. E quem é esse Salvador? Se chama Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo para nos salvar. Que veio curar, veio libertar, curar os coxos, os cegos, aleijados, expulsar os demônios. Aquele que veio nos trazer vida e vida em abundância, que está lá escrito em João 15. Adiante. Então esse é o verdadeiro Jesus Cristo na nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. A nossa mente tem que estar 24 horas nós lutando ali para estar alinhada com a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele que nos dá vida. Aleluia. Porque todo quando foste batizado em Cristo, já revestisse de Cristo. Aleluia. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Então, quando a gente se batiza, quando a gente toma uma posição, quando a gente
não, eu quero Jesus na minha vida como meu Salvador. Nós somos batizados como Jesus foi batizado. Porque Jesus precisava ser batizado? Não. Porque era um santo, um perfeito, um justo. Não sem pecado, não precisava ser batizado. Mas ele batizou-se para quê? Para cumprir a justiça. Quando ele veio para João se batizar, que João disse, eu que quero ser batizado por tu, e tu vem que eu te batize, ele disse, João, deixa para que a justiça se cumpra. Aleluia. E ele batizou-se para que todos nós, aquele que crê nele, no Filho de Deus, aleluia, fizemos como ele fez. Porque a palavra dele diz que nós somos imagem e semelhança dele, minhas irmãs. Imagem e semelhança de Deus. Mesmo com nossas falhas, com nossos defeitos, porque somos falhos, somos seres humanos, mas nós temos que lutar todos os dias para ser parecido com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todo quanto foste batizado em Cristo, já vos revestissem de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo livre, não há macho ou fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Então, todo aquele que se batizou-se, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, crê na palavra dele, então, a nossa vida está alinhada com a de Jesus. O nosso espírito está alinhado com o Espírito Santo. Porque é assim que a palavra dele nos diz, minhas irmãs. Não existe outro meio, não existe outra maneira de chegar a Deus se não for pelo o Pai, se não for pelo Filho. Então, o caminho é Jesus Cristo. Ninguém chega ao céu se não for por Jesus Cristo. Muitas vezes queremos enganar nossa mente nos engana, nossos pensamentos, e achar que só em falar em Deus, de acordo com aquilo que nós ouvimos as pessoas falar, vamos ser salvos, e não vamos não, porque a palavra dele nos ensina, não ensina dessa maneira. A palavra de Deus nos ensina, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então é a palavra dele que nós temos que se segurar todos os dias, minhas irmãs, e confiar no Senhor Jesus Cristo, no Salvador que veio nos salvar. Veio salvar a minha vida, a sua família e a minha família. Mas para isso nós temos que crer na palavra. Nós temos que confiar verdadeiramente na santa palavra de Deus. Porque Deus é a verdade. Deus não existe nem termos nem meio termos. Ele sim, sim, não, não. Ele é o caminho que nos leva ao céu. Ele é o caminho que nos leva à salvação. Ele é o caminho que nos dá a verdadeira vida para continuar cada dia que ele levanta da nossa cama, minhas irmãs. É Jesus. É o Salvador que vem nos salvar, que vem nos libertar. Então, creia nesta palavra. Confie nesta palavra. Porque ele é vivo. Ele está vivo. Só ele que morreu e ressuscitou, só ele é vivo. Só ele, o que ele fala é a verdade. Da boca dele nunca saiu engano nenhum. Porque ele é santo. Ele é vida, ele é luz. Ele é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Aleluia. Aquele que anda no caminho do Senhor não anda em treva, anda na luz, que se chama Jesus. Temos que lutar todos os dias lutando para ser parecido com Ele. Para no dia da vinda dele estaremos prontos para subir com Ele, minhas irmãs. A luta é fácil? Não é, não. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos, para que podemos vencer. E quando nós estamos com Jesus, nós venceremos, porque Ele está na nossa frente. Ele está nos guiando o nosso espaço, guiando nossos pensamentos, para vencer junto com Ele. Porque o amor de Deus a vontade dEle é nos salvar, minhas irmãs. Deus não deu seu Filho para sofrer uma morte de cruz, um preço tão alto sem merecer, para nos salvar nossas almas. Mas para isso existe um preço. E o preço é lutar por a nossa salvação. O preço é confiar na palavra. O preço é acreditar no que diz as Escrituras. Porque o próprio Deus diz, aquele que crê o que diz as Escrituras será salvo. Então, minhas irmãs, em nome de Jesus, creia nesta palavra que é a verdade, que é o caminho da sua vida, que é o caminho da sua família.
Você tiver algum filho que está afastado dos caminhos do Senhor, ore pelo seu filho. Não desista da sua família. Não desista da sua família. Porque muitas vezes Jesus está esperando nós mesmos orar pela nossa família, orar pela nossa casa, pelos nossos filhos. Abençoe seu filho todos os dias. Ame seu filho, ame seu esposo. Entregue todo dia na mão de Deus, para que Ele venha fazer a obra na vida deles, na sua vida, na nossa vida. Porque Ele é tudo. E sem Ele nós não somos nada. Não somos nada sem Ele. E esta palavra aqui nos mostra, nos ensina que Ele é o caminho. Nos ensina que não existe outro Deus além dEle. Nunca houve e nunca vai haver. Só Ele é verdadeiro, minhas irmãs. Se apegue com Jesus. Se apegue com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Porque Ele está no controle. Ele está no comando, no domínio da sua vida. Quando a gente verdadeiramente se entrega a Ele, espera por Ele, tudo fica mais fácil. Porque Ele está na frente, Ele está no controle, Ele está na direção da nossa vida, da nossa família, minha irmã. Fica com Deus, que esta palavra fique no coração de vocês, que botem em prática a palavra do Senhor, porque Ele está voltando. Ele está voltando. Então, o que você tiver de fazer hoje, não espere para amanhã. Se estiver afastado dos caminhos do Senhor, volte um quanto antes para o caminho da luz, para o caminho da vida, para o caminho do amor, da paz, que é Jesus. Amém. Fico na paz de Jesus.